Thunderbolts, o mais novo filme da Marvel, finalmente já chegou nos cinemas brasileiros. Eu assisti na pré-estreia na última quarta-feira e vou trazer para vocês todas as minhas impressões, sem spoilers, do que eu achei sobre esse mais novo filme da Marvel. Será que ele é o melhor filme da Marvel desde Ultimato, como muitos estão dizendo? É um filme bom, consegue entreter, o CGI tá bom, ou seja, a gente vai trazer tudo que você precisa saber sobre Thunderbolts antes de você assistir o filme. E se você também já assistiu, vai ter uma noção básica sobre essa história e as nuances, mas tudo isso sem spoilers. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção, solta a vinheta! Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, Thunderbolts está entre nós. Thunderbolts está entre nós. E é sem sombra de dúvidas uma grata surpresa. Eu fui assistir Thunderbolts com toda a insegurança possível e confesso que me diverti bastante assistindo Thunderbolts. E se fosse para eu dar um adjetivo que mais resumiria esse filme, seria que o Thunderbolts é um bom filme. Mas sabe o que seria excelente? Você arrebentar o like, se inscrever no canal com o botãozinho do sininho, porque isso é de fundamental importância aqui para a gente. Esse é o nosso combustível. É isso que faz a gente estar aqui sempre gravando reviews dos principais lançamentos do cinema para vocês. Então vou esperar vocês arrebentar o like e se inscrever no canal. Já arrebentou o like? Já se inscreveu no canal? Então vamos continuar aqui com o nosso review de Thunderbolts. Mas, embora Thunderbolts seja um bom filme, infelizmente estão te enganando, e esta é a minha opinião, quando dizem que ele é o melhor filme da Marvel de todos os tempos, que ele é o melhor filme desde o Ultimato. Calma, calma, gente. O filme é bom, o filme é muito bom, mas está longe de ser essa obra que estão querendo pintar. Thunderbolts tem sim problemas, mas em comparação aos filmes que a Marvel vinha entregando, Thunderbolts é muito melhor. Isso não há o que discutir. A Marvel conseguiu fazer um filme aqui muito diferente do que ela vinha fazendo. Os filmes da Marvel até então eram mais pastelões, sessão da tarde, com pouca história e muitas piadas e CGI. Aqui é completamente diferente. Em Thunderbolts a gente tem efeitos práticos. Tem um filme que é mais história. Tem um filme que tem mais coração do que qualquer um filme da Marvel desde esse início da nova fase do MCU após Vingadores Ultimato. Mas tem os seus defeitos. E a gente vai apontar para vocês aqui os pontos positivos e os pontos negativos que a gente viu assistindo a Thunderbolts. Começando pelos pontos positivos, a gente pode colocar aí que o filme, como eu falei, ele tem história, ele tem coração. Ele pode não ser um roteiro completamente primoroso, mas consegue entregar um roteiro bem amarradinho, embora haja muitas conveniências de roteiro, que a gente vai falar nos pontos negativos. Mas consegue trazer algo inovador para Thunderbolts, para a Marvel, principalmente pelo fato de deixar as piadinhas um pouco de lado. Não quer dizer que as piadocas, que formam tanta característica da fórmula Marvel de fazer filmes, tenham sido deixadas de lado. Não, as piadocas existem, mas são esporádicas, não são centro. O centro da trama, o centro da história é o contar da história. E finalmente, desde Ultimato, temos um filme que tem uma história. E essa história é encabeçada pela protagonista do filme, que é a Helena, interpretada pela Florence Pugh, que dá um show de interpretação aqui em Thunderbolts, na minha opinião. E se fosse, por exemplo, renominar esse filme Thunderbolts para Viúva Negra 2 com foco na Helena, não seria nem um pouco exagerado, porque ela é a essência do filme, ela é a protagonista do filme. O filme inteiro roda e permuta em volta da personagem da Helena. Então,
não seria nem um pouco exagerado colocar esse Thunderbolts como sendo uma Viúva Negra 2 focado aí na Helena. Temos também outros personagens, temos o Guardião Vermelho, temos a Fantasma, temos o Bucky, temos a Condessa Valentina, todos os personagens, a melhor desenvolvida e faz você se importar com ela é a Helena. Me desculpem, mas eu tenho certeza e eu quero saber a opinião de vocês, então por isso já vai deixando aqui nos comentários que vocês não se importam ou não se importavam com a Fantasma, com o Guardião Vermelho. Quem vocês se importavam ali era a Helena e o Bucky, no desenvolvimento desses personagens que já vem ao longo de muito tempo, e principalmente o Bucky. É bem verdade que o Bucky, a Caçadora, o Guardião Vermelho, eles são um elenco de apoio, eles são meio deixados de lado. O foco é a Helena. O desenvolvimento deles não é o suficiente para trazer um carisma que esses personagens não têm. O Agente Americano, por exemplo, é outro personagem que a gente pouco consegue se importar para com ele, embora o filme tente fazer isso. Embora o filme tente com momentos de flashback, assim como é utilizados ali para trazer essa empatia com relação a Helena, também é utilizado na questão do soldado americano. Só que o personagem não é carismático. O personagem criou-se, pelo menos na minha visão, uma antipatia por ser um personagem antipático desde ali de Falcão e o Soldado Invernal, da série da Marvel. Então a gente sabe que esses personagens não têm empatia. E por mais que eles não tenham sido melhores desenvolvidos, a interação deles dentro do filme do Thunderbolts em forma de equipe é uma interação aceitável. Outro ponto bastante interessante desse filme é a sua fotografia, que está muito boa. Os efeitos aqui, como a gente viu nos making-offs que já vazaram e é visto nitidamente no desenvolvimento do filme, foram muito mais práticos do que CGI. Se fosse para eu apontar, eu acho que o CGI aqui tá ali no Sentinela em alguns momentos, mas não todos. O restante dos efeitos desse filme são efeitos práticos, explosões e filmagens reais, o que torna o filme muito mais verossímil. E faz sentido Thunderbolt ser um filme mais utilizado de efeitos práticos, porque ali a gente não tem, tirando o Sentinela e a Fantasma, superpoderes. Pessoas que, como o Doutor Estranho, que abrem portais, ou como a América Chaves, que viajam ao multiverso, são poderes mais humanos, mais restritos. Então fica mais fácil utilizar esses efeitos práticos para a criação desse filme. E foi uma boa escolha a utilização de efeitos práticos aqui, porque consegue dar mais realidade ao filme, coisa que os outros filmes da Marvel estavam deixando a desejar. Outro ponto interessante é que esse filme é um filme mais sério, é um filme mais condensado, tem uma trilha sonora interessante que complementa ainda mais a atmosfera de ação e tensão. Mas o mais interessante desse filme dos Thunderbolts é que a gente viu nele algo que pouco se viu em qualquer fase, em qualquer filme da Marvel até aqui, que é uma mensagem. A gente não tem frases de efeito bregas como engulo no martelo, muito pelo contrário. Embora seja uma mensagem interessante, mas abordada um pouco de forma superficial e bem rasa, tem a mensagem, que é a mensagem da depressão, de você não lutar contra a depressão sozinho, de você se acolher de pessoas próximas a você, de você pedir ajuda quando você se sentir depressivo, quando você se sentir preso dentro das suas próprias amarras. Então tem essa mensagem, eu achei isso bastante interessante, algo inovador dentro dos padrões da Marvel e é feito de uma forma bem legal, bem interessante a construção. Também temos as duas cenas pós-créditos de Thunderbolts com relação a esses pontos positivos do filme. A primeira cena pós-crédito é uma cena pós-crédito padrão Marvel, na verdade as duas são padrão Marvel, que normalmente é uma cena engraçada e uma cena que liga o filme com o universo cinematográfico do MCU, e aqui não é diferente. A primeira cena pós-crédito é uma cena mais voltada ali para o enredo do filme, com esse teor cômico, e a segunda cena é uma cena pós-crédito maravilhosa, que coloca aí, na minha opinião, essa cena pós-crédito como sendo top 10 das cenas pós-créditos da Marvel já feitas dentro do MCU. É muito massa o que a gente vê ali. E é uma cena pós-crédito até um pouco extensa ali, acho que quase 5 minutos de duração. Então
entrega bastante. Então esses são, na minha visão, os pontos positivos desse filme. E somado a isso, a gente pode colocar também um pouco o Sentinela. Tem problemas ali com o Sentinela? Tem. Mas junto com a Helena, eles são os personagens melhores desenvolvidos dentro dos Thunderbolts. Eles são os que ditam o enredo, a trama, os problemas que Thunderbolts tenta abordar de forma sucinta. O Sentinela, o Bob, ele consegue ao mesmo tempo trazer um pouco de alívio cômico ao lado ali do Guardião Vermelho e trazer esse drama que se encaixa perfeitamente com a Helena. Só que aí a gente vai um pouco para os pontos negativos. E esses pontos negativos começam exatamente na conveniência que esse roteiro traz em alguns momentos. Thunderbolts poderia ter sido um filme 10 de 10 da Marvel, mas não consegue porque o roteiro ele se perde em alguns momentos. Ele começa a criar tramas bem legais, como a trama da Helena, como a trama do Sentinela, começa a fazer conexões entre os personagens, mas do segundo para o terceiro Atlas, ele simplesmente abandona isso em prol do tema maior, que é a questão do impeachment da Valentina e da ameaça do Sentinela. Então essas conexões acabam sendo jogadas de lado, e isso atrapalha o desenvolvimento dos personagens, que faz, inclusive, nos parecer algo forçado, porque por mais que a Helena entenda ali os sentimentos do Sentinela e vice-versa, eles têm poucas interações que exploram isso ao longo do filme. E quando vai ter isso, a impressão que eu tive assistindo o Thunderbolts é que foi cortado. Que corta essa parte de interação em que a gente vai ver mais aproximação dos personagens entre si e já vai para o ápice do filme. Eu tive essa impressão assistindo ao filme, não sei se vocês tiveram, se tiverem tido, deixa aqui nos comentários, mas eu tive essa impressão de que quando vão fazer as conexões se tornarem mais intensas, você criar essa empatia, a corte e vai para o tema central, deixando essas conexões vazias. Um exemplo disso é que uma hora o Sentinela não confia na Valentina e na mesma hora ele já está confiando na Valentina, ele já está seguindo as ordens da Valentina, passa um pouco, ele já não confia na Valentina, ele se rebela com a Valentina. Como que ele passou de um cara que não confiava para um cara que confiava e para um cara que não confiava depois de volta? Não tem esse desenvolvimento, é muito rápido. Então isso falta dentro do filme dos Thunderbolts. Não só na questão do próprio Sentinela, mas na questão também da Helena. A forma pela qual ela resolve os seus problemas internos e com essa nova verdade adquirida, utiliza isso para tentar ajudar o Sentinela, é uma coisa meio pífia, é uma conveniência de roteiro muito grande, porque ela tá em dúvida, tem um discurso no Jutsu lá Naruto ali, ela não é verdade, e ela usa esse discurso no Jutsu para se motivar e usar esse discurso no Jutsu para ir lá e salvar o Sentinela de si mesmo. Cara, é um pouco forçado isso. Talvez correram demais com a história. Talvez um filme um pouco mais longo, para você desenvolver um pouco mais isso, teria transformado o filme num filme muito bom. Embora tenha essas nuances dentro da narrativa, ele consegue entregar boas cenas de ação, ele consegue entregar um Sentinela que foi nerfado. Na minha visão, o Sentinela, ele me pareceu bastante a construção de personagem como Adam Warlock lá em Guardiões da Galáxia 3, que começa a desenvolver, depois para. Até mesmo a relação do Adam Warlock com a criadora dele é parecida com a relação aqui do Sentinela com a Valentine. Então tem essas lacunas no enredo que impedem que o filme seja isso tudo que estão falando. A questão dos poderes do Sentinela foi muito bem desenvolvido, principalmente na questão do lado Superman dele e no lado do vazio também foi muito bem feito. Talvez seja o ponto visual mais forte desse filme, a questão do vazio. Mas existem essas nuances que impedem que Thunderbolts consiga chegar no seu ápice. Por exemplo, a Fantasma. A Fantasma, ela é uma assassina impiedosa e da noite pro dia ela resolve, não, vou proteger as pessoas. Do nada. Sem motivo nenhum. A todo momento, quando ela aparece, os outros personagens ficam esperando que ela atraia. E ela nunca trai os personagens, embora essa seja a natureza da personagem. E quando
você acha que, não, agora beleza, já resolveu o problema, ela vai voltar a ser o que ela decide por livre e espontânea vontade a ser uma heroína. Não bate com o que a gente tem da personagem. Então é isso que eu falo, que faltou desenvolvimento de alguns personagens. O Guardião Vermelho, ele também aí é deixado de lado, assim como a Fantasma, assim como o Soldado Americano e assim como o Bucky, porque o foco realmente é trazer esse problema psicológico da depressão na figura do Sentinela, do Bob e na figura da Helena. Só que o Guardião Vermelho, a gente já tem um background dele. A gente já tem ali em Viúva Negra o passado dele. E essa conexão com a Helena faz com que ele, mesmo sendo deixado um pouco de lado, não seja tão perturbador, porque ele é como se fosse uma escada de apoio emocional pra Helena se reencontrar. Agora o Bucky, por exemplo, ele ficou perdido pra mim, porque ele tem cenas legais, mas qual é a função do Bucky ali? O Bucky talvez seja pra mostrar que não é só a Helena que tá perdida, mas da mesma forma que não é só a Helena que tá perdida e o Bucky serve pra mostrar isso, o Soldado Americano também. Ele tá ali pra mostrar que ele também tá perdido. Que é um grupo de pessoas que estão perdidas dentro da vida, que faltam objetivos, que falta uma realização, que falta um norte de caminho de vida pra cada um deles ali. Fica uma coisa muito jogada. E as conexões ali de fazerem eles se unirem para derrotar o Sentinela pelo poder da amizade e a forma como eles derrotam o Sentinela ali, meio que uma referência a Inside Out, né, Divertidamente, quando a ansiedade tem uma crise de ansiedade e a alegria vai lá e abraça. A gente tem essa cena também aqui em que o Bob tá lutando ali contra o próprio vazio dentro dele e ele tá sendo dominado pelo vazio e a Helena consegue ir lá e abraçar ele, depois todos os Thunderbolts vão. O fato da Helena ir lá abraçar ele, aquilo ali já era o suficiente para fazer uma boa cena. Não que a cena seja ruim, mas terminando na Helena seria muito bom, porque a Helena já desenvolveu, mesmo que de forma superficial, uma conexão com o Sentinela e vice-versa ao longo do filme. Os outros aparentemente estavam ali para conseguir limpar a barra e para impedir o Sentinela, viu o Sentinela como ameaça. E do nada, pela atitude da Helena, eles vão e veem o Sentinela como uma pessoa. Então, sabe, fica uma conveniência de roteiro muito forçada. Isso atrapalhou sim o filme, mas não quer dizer que o filme é ruim, muito pelo contrário. O filme consegue divertir, o filme tem boas cenas de ação, o filme tem boas interações. Tem uma personagem intrigante que é a Valentina, que desde que ela apareceu, ela consegue ser uma boa antagonista, desde lá em Falcão e Soldado Invernal, quanto em Pantera Negra 2, quanto agora aqui em Thunderbolts, ela consegue ser uma boa antagonista. Tem muitos pontos positivos, mas poderia ser melhor. Deixa a ser por causa de roteiro, porque o roteiro, ele chega no momento que ele não sabe se ele quer explorar essas nuances, essa crítica social com relação à depressão, ou se ele quer se focar realmente no trama central. E para focar na trama central, ele acaba deixando essas nuances em segundo plano, o que causa uma desconexão. Mas fora isso, o filme é realmente assim, um dos melhores filmes da Marvel depois do Ultimato, até porque não tem um filme que faça grande esforço para ser melhor do que Marvel vinha fazendo. Então esse daí consegue entregar muito mais. Thunderbolts é sim um filme, mas em questão de impacto, de causar comoção ali, eu acho que ele tenta, mas ele não consegue. É diferente, por exemplo, do que eu senti assistindo No Way Home, do que eu senti até mesmo assistindo a Deadpool e Wolverine, que conseguiram me emocionar mais, que conseguiram me envolver mais com esses personagens do que com Thunderbolts. Mas Thunderbolts consegue ser um filme que ele tem um início, ele tem um meio, tem um final. Ele não é aquele filme que só tá ali para prometer o que vai vir depois. Ele tem uma história a se contar e por isso vale muito a pena. E para Thunderbolts eu dou uma nota 8. Totalmente excelente. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam deste filme dos Thunderbolts? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês acham que tá tendo aí uma grande exaltação exagerada com relação a esse filme? Embora ele seja bom, ele não é tudo isso? Ou vocês acham que este é o melhor filme da Marvel desde o Ultimato? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir!
Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de arrebentar o like, de se inscrever no canal com o botãozinho no sininho. Venha você também fazer parte do nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. E... Aquele é o Bucky? Isso não é bom.